você que agora está nos acompanhando remotamente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aprender a palavra de Deus, ok? Nesse exato instante. Mas antes, quero que vocês todos fiquem em pé novamente, mais uma vez, bem rapidinho. Você que trouxe uma garrafa de água, coloque em mãos. Você que trouxe a roupa de uma pessoa enferma, coloque em mãos. Você que trouxe o sal para ser ungido, coloque em mãos. A foto da pessoa querida, seja foto na tela do celular ou foto de papel, coloque em mãos. Se você não trouxe foto, mentalize a pessoa. Deus sabe em quem você está pensando e Ele vai ao encalço desta pessoa em quem você está pensando agora. De casa, você pode fazer a mesma coisa, você que nos acompanha remotamente. Nós vamos orar e abençoar a água que está em suas mãos, o copo com água, a garrafa com água, a roupa da pessoa enferma, o sal, a foto da pessoa querida. Coloque em mãos, porque eu vou ungir e consagrar agora, nesse instante, ok? Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou na tua santa presença. E desta feita, meu Senhor, eu consagro e unjo agora todas as águas que estão nesses copos e nessas garrafas, pelo Brasil inteiro. Transforma estas águas, meu Senhor, em um santo remédio para a glória de Deus. Quem destas águas beber, estará bebendo a vida de Deus, a força de Deus, a energia de Deus, o vigor de Deus e a saúde de Deus. Esta água vai descer pela garganta desta pessoa como fogo do Espírito Santo, queimando e destruindo todo o mal de dentro para fora. Esta água vai descer como a luz do Senhor Jesus, dissipando as trevas de dentro para fora e percorrerá toda a extensão do corpo desta pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, revigorando, curando, fechando e sarando toda a ferida e expulsando todo encosto de qualquer alojamento no corpo desta pessoa. Meu Senhor, esta água é transformada em o melhor remédio jamais inventado pela raça humana, o remédio de Deus. Eu unjo agora todas estas águas e assim está feito para a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu unjo também, transfiro para essas peças de roupas de pessoas enfermas a unção da cura divina e o poder para a expulsão de demônios. Meu Senhor, quando estas pessoas pegarem essas peças de roupas e colocarem sobre os enfermos ou sobre os endemoniados, vai acontecer o que acontecia em Atos 19, versos 11 e 12, que quando levavam os aventais e lenços pessoais do apóstolo Paulo para as casas e colocavam sobre os enfermos ou sobre os endemoniados, as enfermidades fugiam e os encostos se retiravam e o teu nome era glorificado com a cura e com a libertação dos oprimidos. Assim vai acontecer também com estas roupas que eu transfiro para elas agora, a unção da cura divina e o poder para a expulsão dos demônios. Aquilo que o Senhor nos deu, eu transfiro agora em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Senhor e meu Deus, eu unjo e consagro o sal que aqui foi trazido para este fim. Transforma este sal em fogo, em luz, em glória e em majestade do Senhor nosso Deus. Quando jogado ao redor dos lares, ao redor dos terrenos, o mal que estava ali dentro vai sair e o mal que estava lá fora não vai entrar. E vai acontecer o que aconteceu quando o profeta Eliseu jogou o sal do prato novo no manancial das águas de Jericó. Das águas e das terras daquela cidade saíram a amargura, a esterilidade, a secura e a morte, e entraram a docilidade, a fertilidade, a vida e a prosperidade. Assim vai acontecer nos lares e nas vidas daqueles que jogarem este sal que eu unjo agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Senhor e meu Deus, eu apresento essas pessoas das fotos, homens e mulheres, moças e rapazes, crianças, bebês. Meu Senhor, aonde quer que estejam, o Espírito Santo vai ao encalço, vai ao encontro, perto ou longe, não importa. O Espírito Santo acabou de encontrar estas pessoas. Agora trabalhe, Espírito Santo, desvira o juízo, faz esta pessoa cair em si como louco quando sai da sua loucura, como o Senhor fez com o filho pródigo. Desvira a cabeça, chama, incomoda, constrange. Espírito Santo, quebranta os corações empedernidos, os corações de pedra. Meu Senhor, faz esses corações ouvirem o teu chamado, ouvirem a tua voz, serem constrangidos pelo teu poder. Espírito Santo, eu te imploro, Senhor, tira as escamas dos olhos, faz esta
estas pessoas verem o que não estavam vendo, entenderem o que não estavam entendendo, perceberem o que não estavam percebendo, uma grande obra o Senhor está a realizar nestas pessoas representadas pelas fotos. Eu destruo os grilhões, eu destruo as algemas, eu destruo as correntes, eu despedaço as prisões espirituais em o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. E eu mando pela boca do Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus, que todas as forças malignas que oprimiu essas pessoas das fotos se desgrudem, se desalojem, se desliguem, peguem tudo que é de vocês agora, em o nome de Jesus. Sai e já saíram, e assim está feito para a glória de Deus. Amém, pessoal. Podeis assentar, por gentileza. Toma os seus assentos. Vamos aprender algo riquíssimo da parte de Deus aqui em sua sagrada palavra, que, como disse o Senhor Jesus em João 10:35, a Escritura é a palavra de Deus e ela não pode falhar. Coloque aí, por gentileza, João 10:35, rapidinho, essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Aqui tem dois dados interessantes, são as palavras da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele dizendo, a Escritura é a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, nós vamos aprender riquezas hoje da Escritura Sagrada. Em primeiríssimo lugar, nós vamos aprender sobre a segurança da salvação, pessoal. E quando eu entrego o meu coração, a minha vida, a minha alma ao Senhor Jesus Cristo, o que acontece comigo? Acontece o que está aqui nesse versículo, que o apóstolo faz questão de deixar claro que 1 João 5,13, que eu tenho que ter esta convicção aqui. Se eu entreguei o meu coração a Jesus, se eu tornei Ele Senhor da minha alma, o que eu tenho que ter de convicção? Essa convicção aqui. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes. Quer dizer, eu quero que você tome ciência do que você tem. Quero que você se aproprie do que você tem. Eu quero que você tome posse do que você tem. É esse o recado aqui desse texto. Se aproprie, tome posse, tenha certeza. E o que Deus quer que eu tenha certeza? Ele quer que eu me aproprie de quê? Ele quer que eu tenha ciência de quê? O que Ele quer? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja que tem um condicionante. Ele quer que eu tenha certeza, Ele quer que eu tenha consciência que eu tenho a vida eterna. Eu que criei. Então eu preciso crer. Eu que criei no nome do Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Com F maiúsculo, Jesus Cristo. E o que é crer? Crer é entregar o seu coração a Ele e atender sua palavra com obediência. Então eu que criei no Filho de Deus, no nome do... Olha o poder do nome do Filho de Deus. No nome do Filho de Deus. Então Ele quer que eu tenha consciência que quando eu criei no nome do Filho de Deus, dando o meu coração a Ele, fazendo Ele Senhor do meu coração, Ele quer que eu tenha consciência que eu recebi a vida eterna, e eu tenho essa vida eterna. Eu a recebi, carrego ela até o resto dos meus dias aqui nessa terra, se eu não o abandonar deliberadamente, e ao partir dessa terra, os anjos virão buscar minha alma e eu serei recebido nos céus para começar a viver esta vida que eu a recebi ainda aqui, quando eu criei no nome dele. Deu para você entender, sim ou não? Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato está aqui
em João 6,47, onde nós lemos o seguinte. João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aqui é uma corroboração, aqui é uma confirmação, esse texto confirmando o texto anterior, dizendo, olha, em verdade vos digo, quem crê em mim. Veja que mais uma vez é quase que repetido o versículo, mas nós lemos 1 João e aqui nós estamos lendo o Evangelho de João, dois livros totalmente distintos, mas a mensagem é uma só. Você creu em mim, Jesus dizendo, então você tem. Veja que ele nunca se refere ao futuro, você terá. Ele diz, você tem a vida eterna. Então é algo que é conquistado, que você deve tomar posse, apropriar no momento que você crer e viver com essa consciência de que você tem e não pode jogar fora. Viver com a consciência que você tem e que você não deve jogar fora. E como é que eu jogo fora? Pastor, se eu pecar eu jogo fora? O pecado não é suficiente para fazer você jogar fora. Por quê? Porque não foi a santidade que te deu, foi Jesus. Então o que faz eu jogar fora a vida eterna? O abandono, aprenda isso. É quando você deliberadamente, que significa uma decisão pessoal sua e firme, uma decisão firme e pessoal sua, leva você a abandonar Jesus. Jesus, não te quero mais. Jesus, siga o teu caminho que eu sigo o meu. Me esqueça que eu vou te esquecer. Isto é abandono. Decidido, deliberado e pessoal. Deu para você entender? Quer dizer, é uma decisão sua. É isso que faz a pessoa perder a preciosidade da vida eterna. Mas e se eu tropeçar, pecar, várias vezes cair, faz eu perder? Não. Por quê? Porque quem te deu a eternidade foi o Cristo, não foi a santidade. Não foi por obras. Olha, Deus, a partir de hoje eu vou parar de pecar, quero a vida eterna. Não foi por isso que você recebeu a vida eterna. A vida eterna não veio como um ato da sua obra de santidade. Ela veio porque você creu no Filho. Então foi a fé que te deu, a fé em Cristo que te deu a vida eterna. Não foi a santidade que te deu a vida eterna. A santidade te ajuda a ser um salvo vitorioso nessa terra. A falta de santidade te fará um salvo derrotado aqui nessa terra. Mas você não recebeu a vida eterna porque você decidiu parar de pecar. Se uma pessoa decidir parar de pecar e ela não crê em Jesus, ela é uma pessoa que não é pecadora, mas que também não tem a vida eterna. Você lembra de Atos capítulo 10? Aquele homem da Escritura, que era um bom homem, orava todos os dias, dava esmolas, mas Deus precisou mandar Pedro ir lá falar da salvação para ele a tê-la. Ele era um bom homem, não era um homem pecador, dava esmolas, amava o próximo, mas não tinha a vida eterna. Porque não é pela bondade que eu conquisto a vida eterna, não é pela santidade que eu conquisto a vida eterna. Por quê? Porque ela não pode ser conquistada pelas obras, pelos meus feitos, pelos meus méritos, pelo meu esforço. Se eu de repente parar de pecar, olha, parei de pecar, quero a vida eterna, não posso conquistá-la, porque ela não pode ser conquistada por esforço pessoal meu. Ela não pode. Por quê? Efésios 2,8, por esse simples fato aqui. Efésios 2,8, coloca aí, obreiro. Efésios 2,8. Efésios 2,8 diz isso aqui. Porque pela graça sois salvos. É o quê? É salvo como? De graça. Se é de graça, eu não pago nada. Se eu precisar fazer um esforço de vida boa para eu adquirir a salvação, então eu estou pagando ela, estou comprando ela. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus a salvação, e é um presente de Deus a fé que nós temos para ser salvos.
vem de Deus para mim, é de graça. Agora o versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie. O que significa obras? Feitos. A salvação não pode ser de feitos. Uma pessoa não pode obter a vida eterna porque ela faz certas coisas. Eu agora estou fazendo isso, quero a vida eterna. Eu parei de pecar, quero a vida eterna. Você parou de pecar? Então você é que nem um centurião Cornélios, uma boa pessoa, uma pessoa que agrada a Deus, que parou de pecar, que dá esmolas, que ama o próximo, mas que ainda não tem a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna você vai precisar crer no Filho de Deus. Então eu creio, recebo a vida eterna de graça. E por que eu paro de pecar? Para mim não ser um salvo derrotado. Por quê? Porque o pecado atrasa, atrapalha, traz miséria e doença. Só por isso. Só por isso. Então, uma pessoa pode ser um salvo derrotado? Pode. Se ela não abandonou Jesus, ela creu nele e não abandonou ele ainda, mas também não parou de pecar, ela vai ser uma pessoa salva. Mas nessa terra, lutando com doenças o tempo todo, lutando com misérias o tempo todo, tendo uma vida atrapalhada e atrasada. Todo momento sendo disciplinada por Deus disciplina o filho pecador. Deu para você entender? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu mostrei para vocês 2 textos que o Senhor Deus quer que você tenha certeza que você tem a vida eterna por meio de ter crido no Filho dele. Agora, tem alguma coisa que arranca a vida eterna de mim, depois que eu criei no Filho dele? Romanos 8,31, coloca aí por gentileza. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33, vamos lá, Breno. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Presta atenção. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a morte? Espada significa morte. 35. Quem nos separará? Nada nos separará. É isso que o texto está dizendo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo e nem espada. Nada separa uma pessoa do amor de Cristo. Nada separa ela. Deu para você entender, sim ou não? Nada separa ela do amor de Cristo. Nada, nem o pecado, nada. O que o pecado faz? Separa a pessoa do amor de Cristo? Não. Separa a pessoa das vitórias. Entenda essa diferença. Separa a pessoa de uma vida vitoriosa. Não separa a pessoa da salvação. João 10, verso 14 a 18, lemos o seguinte. João capítulo 10, verso 14 a 18, lemos: eu sou o bom pastor, Jesus dizendo: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Olha só. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Preste atenção uma coisa. A ovelha verdadeira do Senhor Jesus, ela vai ouvir a voz dele. Ela vai, o que significa a palavra ouvir? Atender com obediência.
Se você diz para uma criança, não mexa nessa TV, criança. Se ela mexeu, ela não te atendeu, ela desobedeceu. Se ela não mexeu, então ela te obedeceu, isto é, ela te atendeu. Então atender, a palavra ouvir significa atender com obediência. Então, quem é a ovelha do Senhor Jesus vai atendê-lo. A pessoa vai sentir um enorme desejo, uma enorme inquietação, uma enorme falta de paz, enquanto não atendê-lo. Porque aquela pessoa tem a divina semente, é a ovelha do aprisco dele. Deu para você entender? Então eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Verso 16, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Preste atenção aqui. Preste atenção, quem ele vai reassumir? Verso 18. Ninguém a tira de mim. Tem alguém que tira a ovelha de Jesus? Olha aqui, ó. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olhe para mim aqui. Ninguém tira uma ovelha das mãos do Senhor Jesus. Ninguém tira. Se ninguém separa uma ovelha do amor dele, e se ninguém tira uma ovelha dele, como pode uma pessoa perder a eternidade? Se ela é de Cristo. Só se ela, por conta própria, decidir abandoná-lo. Ninguém e nem nada faz uma pessoa perder a vida eterna, depois que a pessoa creu em Jesus. Só se ela abandonar Jesus deliberadamente, por livre e espontânea decisão pessoal. Pastor, e o pecado? Se uma pessoa está na igreja e está pecando, caindo, vacilando, mas ela não sai da igreja, ela vai ser um salvo derrotado nessa terra. Dentro da igreja, mas derrotado. Todo tempo lutando contra a doença, lutando contra a miséria, todo tempo com a vida em atraso, atrapalha, ela vai ser um salvo derrotado. Por quê? Porque o pecado, ele atrasa, atrapalha, adoece e traz miséria. Está tudo na Escritura. Quando é que eu perco a minha salvação? Se eu decidir abandonar Jesus, estou saindo da tua igreja, nunca mais vou voltar, me larga de mão que eu estou te largando agora. Esta pessoa perdeu a vida eterna. A partir daquele instante, se der um mal súbito nela ali na rua, e ela morrer, ela não vai mais morar nos céus. Deu para você entender? Então, aprenda o salvo pecador que está dentro da igreja e o salvo que não é pecador que está dentro da igreja. Eles todos estão salvos. O pecador será derrotado nessa terra. O que não vive em pecado será vencedor. Porque uma vez que eu não tenho aquilo que traz misérias, que traz doenças, que nem atrapalha, nem atrasa, Deus está o tempo todo cooperando comigo. Por quê? Porque em Hebreus 12, coloca Hebreus 12 aí. Olha como Deus trata o filho pecador. Hebreus 12, coloca aí. Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. O que está dizendo? Está dizendo o texto, vocês têm muitos exemplos. Que exemplo é esse que o apóstolo aos Hebreus está dizendo? Os exemplos dos profetas, dos apóstolos, das escrituras. Nuvem, o que é nuvem? Vocês têm muitos exemplos para você olhar. Nuvem é o quê? Nuvem é algo que eu levanto a cabeça e olho. Admiro. Por que ele diz nuvem de testemunhas? É porque eu levanto a cabeça e eu olho para muitos exemplos que eu tenho. Levanta a sua cabeça e você vai olhar para muitos exemplos, assim como uma pessoa olha para as nuvens. Exemplo de testemunhas. Então, tomando como exemplo essas testemunhas, desembarace de todo peso. O que um peso faz com o navio? O que um peso faz com o navio? O peso para o navio. Quando o navio
estaciona, você joga o que para ele ficar parado naquele lugar? Você joga um peso na água. O que o pecado é? Ele é um peso. Por isso, atrasa, atrapalha, traz doença e miséria. Ele é um peso. Então, se uma pessoa quer ser vitoriosa, ela precisa se livrar deste peso. E é um peso que, olha a frase, tenazmente nos assedia. O que significa isso? Que ele é, a palavra tenaz significa teimoso. É teimoso, o pecado é teimoso. E o que é assediar? Ele tenta te conquistar o tempo todo. O pecado é teimoso e vai ficar te rodeando, tentando te conquistar o tempo todo. Se você conseguir se livrar desse peso, espere um ano vitorioso para você. Espere um ano de muitas bênçãos. Porque o pecado atrapalha a ação de Deus. Por quê, pastor? Pelo simples fato que Deus é santo. E Ele precisa que você esteja em algum grau de santidade para te ajudar. Deu para você entender, sim ou não? Ele precisa. Você lembra de Moisés, lá em Números capítulo 11? Moisés disse: Senhor, esse povo pede carne. Eu não aguento mais esse povo. Me mata logo de uma vez. Deus falou: Moisés, o que tu queres? O povo quer carne, chora e me perturba na minha tenda todo dia. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Santifica o povo, porque amanhã mandarei carne. Deus precisava fazer um milagre, sim ou não? Mas precisava de algum grau de santidade. E o que Moisés fez com o povo? Amanhã vocês vão passar o dia inteiro orando e jejuando, não foi? O que a gente faz na oração? Pede perdão dos nossos pecados. O que a gente faz no nosso jejum? Mata os nossos desejos, porque o jejum mata a carne, dá fome, dá sede e vai matando ela. Deu para você entender? Então Deus precisou de um grau de santidade para mandar a carne. No final do dia, codornizes, codornas, carne para todo mundo. Quando Josué chegou diante do rio Jordão, água cheia, transbordando o rio, ele precisava entrar na terra prometida. Precisava ultrapassar o rio Jordão. Não tinha ponte, não tinha barco, não tinha casco, não tinha navio, não tinha nada. E aí? O que Deus falou para Josué? A mesma coisa que falou para Moisés: santifica o povo, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. O que Josué disse? Um dia inteiro de jejum e oração para todo mundo. Para todo mundo. Do maior ao menor, até criança. Depois daquele dia, o que Deus fez? Parou as águas do rio Jordão. Josué passou a pé enxuto com o povo. Quando Josué precisou derrotar a cidade de Ai, ele perdeu a primeira guerra, foi na segunda, já estava derrotado. A primeira derrota na história de Josafá, na biografia dele, a primeira derrota. Josafá vai lá chorar para Deus. Josué vai lá chorar para Deus. E então, Deus disse o que para Josué? Tu quer vencer a cidade de Ai? Santifica o povo então, que eu farei maravilha. De novo. Aí Josué diz: olha, um dia inteiro de jejum e oração para todo mundo. Por quê? Porque Deus precisa de algum grau de santidade em tua vida para fazer o que tu queres. E aí Deus foi lá e defendeu Josué e ele venceu a cidade de Ai. Então, isso aconteceu só essas 3 vezes? Não, várias vezes. Quando Moisés foi consagrar os sacerdotes, falou para Moisés: coloca o sacerdote para se santificar. Tu vai consagrar depois de amanhã. Então, isso, quando Deus mandou Paulo abrir as igrejas em Atos 13, o que a Bíblia diz que Paulo e Barnabé estavam fazendo? E Silas? Orando e jejuando. E quando os apóstolos foram consagrar Paulo para ele sair, o que a Bíblia diz que eles fizeram? Oraram e jejuaram. Quando Paulo consagrava pastores lá em Atos 13, 14 e 15, o que a Bíblia diz que Paulo fazia? E orando e jejuando, Paulo impunha as mãos e os encomendava ao Senhor.
Então é preciso algum grau de santidade para receber alguns graus de milagres, para ter uma vida melhorada. Deu para entender? Sim ou não? Então, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo que abandonar o pecado não é fácil, assim como não foi fácil para Jesus se entregar na cruz. Mas como Jesus foi recompensado, você que abandonar o pecado também será. É o resumo do versículo. Fácil não vai ser, mas se você conseguir, recompensas você terá. Você quer recompensa, sim ou não? Quer ser um salvo vitorioso dessa terra, sim ou não? Ou quer ser mais um salvo derrotado dos muitos que tem por aí? Deu para você entender? Não tem como ser salvo vitorioso se é um salvo pecador. A vida eterna você não perde, mas as vitórias você perde. É por isso que tem muita gente dentro das igrejas que é salvo, tem a vida eterna, vive falando disso arrogantemente, mas vive uma vida derrotada, porque mesmo salvo não abandonou o pecado lá dentro da igreja. Deu para você entender? Sim ou não? É isso. Então, o próximo versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ele está dizendo, considerai a luta que Jesus teve, você também terá luta. Assim Jesus não lutou contra o pecado, mas contra os pecadores você vai lutar contra o pecado. Considere isso. Versículo 4. Agora aqui, preste atenção se Deus te salva para você viver no pecado. Preste atenção. Eu falei da vida eterna, não falei? Olha que tipo de relação Deus quer que você tenha com o pecado. Olha o tipo de relação. Ora, na vossa luta contra quem? Contra o diabo? É contra o diabo? É contra o diabo a luta? Hebreus 12:4. É contra o diabo? Na vossa luta contra o pecado. Olhe para mim. Você entregou o seu coração a Jesus? Entregou sua alma a Ele? Ele te deu a vida eterna? Você tem uma luta agora. E essa luta é contra o pecado. Você tem essa luta agora. E vai durar quanto tempo? A vida inteira. A vida inteira. Se você ficar perdendo essa luta todo dia, toda semana, você vai ser um salvo derrotado nessa terra. Se você começar a ganhar essa luta todo dia, toda semana, você vai ser um salvo vitorioso nessa terra. Então, perceba que o pecado não tira a tua salvação. Porque não foi a santidade que te deu, foi Jesus que te deu. Perceba que você não pode ganhar a salvação por ser uma boa pessoa, por levar uma vida sem pecado. Cornélio tinha essa mesma vida, mas não era salvo. Você conquista a salvação por ter crido em Jesus, entregado seu coração a Ele. E aí, se você daqui para frente se esquivar, se desviar do pecado, vida vitoriosa. Não se esquivou, não se desviou, vida derrotada. E ponto final. Quando é que eu perco a minha salvação? Se você abandonar Jesus, sair da igreja e dizer que você nunca mais volta e que não quer mais Ele. Pronto, acabou. Deu para você entender? Sim ou não, pessoal? É uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender. Que muita gente fica falando assim, se Jesus chegar agora e te pegar pecando, tu não tem a vida eterna. Não, senhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus voltar agora e te pegar pecando, você vai para o céu do mesmo jeito. O pecado te derrota aqui. Se ele voltar agora e pegar você, depois que você abandonou ele, é diferente. Deu para você entender? Uma coisa é ele te pegar em pecado. Você era um salvo pecador, vai para o céu do mesmo jeito. Uma coisa é ele te pegar abandonado. Você o abandonou, aí você não vai. Deu para você entender? Porque ninguém te separa do amor dele. O pecado não pode ser maior do que ele. Quem te deu a salvação? Foi o pecado? Não. Foi a santidade? O que é a santidade? Viver longe do pecado? Foi a santidade? Não, foi ele. Então só largando ele que você perde a salvação. O pecado, você não está largando Jesus quando você está pecando. Você está ofendendo Jesus, é diferente. E pela ofensa você é
disciplinado e recebe recompensas ruins aqui nessa terra. Agora presta atenção aqui, ó. Hebreus capítulo 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Você já viu um trabalhador que trabalha aí e usando as mãos ali sem luva, e as mãos começam a rasgar, começam a machucar e começa a sair sangue? É mais ou menos isso. É um esforço tremendo que você tem que ter contra o pecado para ter uma vida vitoriosa aqui nessa terra. E às vezes você luta até dar no sangue. É como aquela pessoa, lembra da caminhada que nós fizemos? Caminhamos que começou a sair sangue dos pés do pessoal, estourar calo, aquela coisa toda. É esse esforço. Você não pode empregar um esforçozinho. A sugestão de Deus na tua luta contra o pecado é que você se esforce de verdade para não pecar. Se esforce tanto que chegar no sangue esse esforço. Que ao ponto de você, um trabalhador braçal que está usando as mãos e usando tanto, se esforçando tanto, e as mãos começam a ferir e começam a sair sangue, tamanho o esforço que ele está tendo com as próprias mãos. É mais ou menos assim. Deu para você entender? Versículo 5. Mas vamos dizer que você não se esforce muito. Vamos supor que você brinque com o pecado, que você, mesmo sendo um cristão salvo, tendo a vida eterna, você não leve a sério o pecado. Vamos supor que você, dentro da igreja, é um grande pecador, não leva Deus a sério, está salvo, está dentro da igreja, está servindo Ele, mas vive caindo toda hora, não encara o pecado com seriedade, não luta contra o pecado, brinca contra o pecado, vive no pecado dentro da igreja. O que vai acontecer? Aqui começa o que vai acontecer. Versículo 5. Veja que em nenhum momento ele vai falar que você perde a salvação. Ele vai falar que ele vai te descer o reio, a chibata, a vara, a peia. Versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Com quem? Convosco. Com quem? Convosco. Filho meu, não menosprezes a correção. O que Deus vai fazer? Procurar te corrigir. Agora, como é essa correção? Preste atenção. Não menosprezeis a correção que vem de quem? Vem do pastor Márcio a correção, é isso? Vem da profeta Lúcia a correção, é isso? Vem de quem? Do Senhor. Agora vê se o Senhor não está com S maiúsculo. Senhor. Agora preste atenção como é essa correção. Nem desmaieis quando por ele és reprovado. Você já viu uma surra? Hoje não tem mais, né? Mas antigamente tinha a surra que desmaiava o camarada, não era? Pois é, olha a surra que Deus dá, de desmaia. Olha, Deus dá uma surra tão grande no seu filho que desmaia ele. E quem é esse filho? Olhe para cá. Quem é esse filho? Só você olhar para cá. Ok? Então, Deus corrige, e às vezes de maneira tão severa, ao ponto de desmaiar o corrigido. Como aquelas surras de antigamente, que hoje não pode mais. Mas antigamente tinha umas surras que os pais davam, que o camarada chega e desmaiava. Ok? Versículo 6. Agora olha, porque o Senhor corrige porque odeia. É isso? Ele corrige porque odeia? Ele corrige porque ama. Quando um pai ou uma mãe está corrigindo um filho, está corrigindo por quê? Porque ama. Por quê? Porque uma criança, preste atenção, uma criança ela não tem domínio de existência, uma criança não tem a mente desenvolvida o suficiente, uma criança não controla os seus impulsos, e uma criança entregue a si mesmo só faz bobagem. Então ela precisa ser corrigida, lapidada, moldada, colocada na rota. E o que, quando o pai ou a mãe disciplinam, é para quê? Para lapidar, moldar e colocar na rota. Deu para você entender? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. O que é açoita, pessoal? O que é açoitar? O que é açoitar? É bater com vara. Só para você ver que a disciplina de Deus é real. Ele açoita todo filho a quem recebe. Por que ele está dizendo a quem recebe? E não o filho que pare.
a quem eu paro, ou a quem eu dei a luz? Porque Deus não nos deu a luz, Deus nos criou. Sim ou não? João capítulo 1, verso 12. Vamos voltar para aí agora. João capítulo 1, verso 12. Coloca lá. Presta atenção aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O que você está lendo aqui? Que Deus me deu o poder de ser filho dele, eu que criei no nome do filho dele. Mas a todos quantos o receberei, eu recebi o filho no meu coração crendo, e quando eu recebi o filho de Deus no meu coração, eu recebi o poder de me tornar filho de Deus. Por quê? Porque eu não era. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, olha aqui, ó, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Por que que ele me deu o poder de ser filho de Deus? Porque eu não era. Então o que que eu era? Eu era criatura. Eu era criatura de Deus. E agora eu passei a ser filho de Deus. Por quê? Porque eu recebi o filho no meu coração. Olha, ó. Mas a todos quantos o receberam, aonde? No coração. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quer dizer, quem foi esse? Os que receberam foram os que creram no Filho. Agora volta lá, aonde estávamos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Quando eu recebo o Filho de Deus no meu coração, o Pai me recebe como filho. Deu para você entender? São dois recebimentos. Eu recebo o Filho e o Pai me recebe como filho. Eu recebo o Filho de Deus que deu a vida por mim na cruz do Calvário. Eu recebo ele em meu coração e o Pai me recebe como filho. Tem alguma coisa a ver com pecado isso? Sim ou não? Não, tem a ver com fé. Tem alguma coisa a ver com santidade? Olha, você se tornou santo, eu te recebo. Olha, você parou de pecar, eu te recebo. Você se tornou santo, eu te recebo como filho. Vocês ouviram essa frase aí? Não, está dizendo que você recebeu o filho no coração, o Pai te recebe como filho. Agora, quem é que ele vai açoitar? Ele vai açoitar quem ele recebeu como filho. Então o Pai vai te dar umas varadas para você ficar na rota. E se eu não quiser ficar na rota? Vai passar a vida inteira pegando varada, é só isso. Vai passar a vida inteira. Pastor, tem gente que aprende? Tem. E tem gente que não aprende. Fazer o quê, né? Não aprende. Fazer o quê? Tem gente que não aprende. Tem gente que aprende com os erros dos outros, tem gente que aprende com seus próprios erros, tem gente que nunca aprende. O que vamos fazer? Deu para você entender? Então, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então ele vai açoitar, não é a criatura, é o filho. A criatura vem a consequência dos seus erros. O filho ele açoita para tentar corrigi-lo. Versículo 7. Aí ele continua falando para o filho, presta atenção. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? Se o pai não corrigiu um filho, isso não é pai. Isso é qualquer outra coisa, menos pai. Quer dizer, que filho é que o pai não se importa em corrigi-lo? Isso é um pai muito irresponsável. Um pai que não corrige seu próprio filho. Sim ou não, pessoal? Que é obrigação do pai, da mãe, corrigir o seu filho. Versículo 8. Aí, volto para o 7. Ele está fazendo uma analogia entre ele e o pai terreno. Assim como o pai terreno corrige o seu filho, que pai há que não corrige? Eu também corrijo os meus. E quem são os filhos de Deus? Nós. Versículo 7. 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se tornam participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se um filho de Deus começa a pecar, levar uma vida de pecado, mesmo dentro da igreja, e não vem nenhuma correção, o que significa?
significa que ele não é filho, ele é bastardo. O que significa a palavra bastardo? Filho falso, filho ilegítimo, não é filho verdadeiro. Porque o filho verdadeiro vai receber açoitada, vai ser disciplinado, vai ser corrigido. Por quê? Porque você é filho e Deus é teu pai, e ele vai tentar te colocar na linha. E o açoite, ele vem como? Pastor, como é que vem esse açoite? Doenças, misérias, atrasos e atrapalhos. Só você lembrar de 4 coisas. Esses açoites vêm como, pastor? Doenças, misérias, atrasos e atrapalho. Ou você não lembra de Ageu capítulo 1, que o próprio Deus disse: ei, vocês plantam muito e recolhem pouco. Ei, vocês trabalham muito, mas tem pouco. Vocês guardam muito, mas tem pouco. Porque eu mesmo furo o saco, eu mesmo assopro. Está lá em Ageu capítulo 1. Ou você não lembra de 2 Crônicas 7, na inauguração do templo de Salomão, que Deus mesmo falou: eu mando a seca, cerro as nuvens, mando o sol, faço não germinar, mando o gafanhoto, mando aquilo. E quando eu estiver mandando isso, se vocês se humilharem do meu templo, saro a vossa terra. Tem muitas coisas que não é o diabo, é o Deus mesmo que manda, como uma forma de disciplina, correção e açoitamento nos filhos amados. Deu para você entender, sim ou não? Portanto, uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, ele tem duas opções. Uma, levar uma vida sem pecado, levar uma vida com pecado. E quando eu falo vida sem pecado, ninguém fica, pessoal, 100% sem pecado. A Bíblia diz que se alguém disser não tenho pecado, faz de Deus mentiroso. Eu estou falando de pecados grosseiros, aqueles pecados ofensivos que traz severa punição, correção. Estou falando de um pensamento, de uma bobagem que fala, de uma coisa que sente. Estou falando de pecados grosseiros como adultério, prostituição, homossexualidade, roubo, feitiçaria. Pecados grosseiros que faz com que Deus traga severa correção, punição. Mentira, engano, falsidade, entende? Maledicência, bebedeira, glutonaria. Estou falando desses pecados, drogas. Eu estou falando desses pecados ofensivos, que eu considero que a Bíblia chama de grosseiros. Esses pecados que... Estou falando de uma vida... Pastor, eu não tenho pecado. Não, você já está pecando. Porque não existe ninguém que não tenha um pecadinho. Porque a Bíblia diz, se você disser que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Então, por mais que você passe um dia trancado em um quarto, sem nem pegar no celular, nem assistir uma TV, só orando, no final do dia, peça perdão pelos seus pecados que você deve ter. Deu para você entender? Ninguém fica 100% sem pecado porque faz de Deus mentiroso. Nós somos pecadores. Agora, você fica anos e até a vida inteira sem pecados grosseiros. Você fica a vida inteira sem pecados grosseiros. Agora, sem pecado nenhum, dizer, sou o maior santo do mundo. Não existe isso. Nem que você fique amarrado, com a boca fechada, trancado num quarto, no escuro, de noite, você vai cometer pecados. Você vai ofender a Deus de alguma forma. E no final disso você tem que dizer, Deus me perdoa pelos meus pecados. Se você disser, não, eu não pequei, a Bíblia diz que você está fazendo Deus mentiroso na mesma hora e já está cometendo pecado. Então, deu para você entender, sim ou não? No versículo 9, volta, versículo 9, isso. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, veja bem, aí Deus faz uma analogia entre ele e o seu pai terreno. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Veja a frase, a palavra final. Então viveremos. Olhe para mim aqui. Tem gente que sofre tanto nessa terra que não tem vida. Sabia? Tem gente que não tem vida. Está vivo, mas não tem vida. É só doença, é só miséria, é só atraso, é só atrapalho. Está vivo, mas não tem vida. É nesse sentido que o texto está dizendo. E então viveremos. Mas também está dizendo em um outro sentido, porque o pecador, ele pode abreviar sua vida cedo ou tarde.
uma pessoa pecadora contumaz, ela pode abrir tantas brechas para o inimigo, trazer tanta correção para a vida dela, que uma hora o inimigo consegue ceifá-la. Ela pode abreviar a vida dela, como um delinquente aí do mundo que abrevia a sua vida com 20 e poucos anos no crime. Os delinquentes aí não abreviam suas vidas com 20 e poucos anos? Só você observar esses confrontos e intervenções policiais que acontecem aí na rua. A maioria dos delinquentes está na casa dos 30 anos, menos de 30, casa de 20. Eles abreviaram pela a delinquência as suas vidas. Um cristão pode abreviar também a sua vida pelo cometimento de pecados reiterados. E o pecado, de tanto ser insistente, ele pode ir te esfriando, até que Jesus não tem mais graça para você e você abandona ele. É isso que fica mal interpretado na mente de muitos. Sabe porque o pecado não faz perder. O pecado pode ir te esfriando, até que você não sente mais desejo de vir à igreja. O culto para você não faz mais sentido. Ler a Bíblia fica sem graça. Você decide abandoná-lo. De tanto você cultivar aquele pecadinho, ele foi ficando, foi te esfriando, até que ele leva você a abandonar Jesus. Então a presença do pecado, ela traz doenças, misérias, atrasos e atrapalhos, que ela traz disciplina. E a presença contínua dele pode levar você a ficar tão frio que você o abandona. Por isso que mesmo sendo um salvo pecador, o pecado pode te trazer prejuízo e até te tirar da presença de Cristo, fazendo você perder a salvação, no sentido que a presença contínua dele pode te esfriar e fazer você não ver mais graça nenhuma em Jesus Cristo. Deu para você entender, sim ou não? Então o pecado, ele é perigoso, mesmo ele não tirando a tua salvação. Quem tira a tua salvação é o abandono a Jesus. Tenha ciência disso, ok? Tenha ciência disso. Então, no versículo 10, para encerrar: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Agora veja bem aqui, presta atenção à palavra final. Deus nos disciplina para ser participante de quê? Deus nos disciplina para nos aproveitar. E o que significa a palavra santidade, pessoal? A palavra santidade significa alguém que está afastado do pecado. Pecado é algo que ofende a Deus. Santidade é algo que agrada a Deus. O que é pecado? É o oposto de santidade. O que é santidade? É o oposto do pecado. Pecado é eu estar cometendo erro. Santidade é eu não estar. Santidade significa que eu estou afastado do pecado. Santidade significa que eu não estou em pecado. Santidade significa que eu não estou pecando. Santidade significa que eu estou puro diante de Deus, sem pecado. Deu para você entender? Santidade é estar afastado do pecado. Então, Deus disciplina o filho por quê? Deus está dizendo aqui que Ele disciplina para você não perder a salvação, está dizendo? Não. Ele está dizendo que o pecado tira a tua salvação? Não. Ele está dizendo que vai te disciplinar para você não perder a tua salvação para o pecado? Não. Ele está dizendo que Ele vai te disciplinar para você aprender a andar sem pecado. Porque o pecado faz você não ser aproveitado por Deus. Olhe para mim. Se Deus quiser te usar, se Deus tiver um plano para você, quiser fazer algo grande na tua vida ou através de você, em pecado Ele não faz. Enquanto você não abandonar o pecado, Ele não vai executar os planos que Ele tem para você nessa terra. E Ele vai te disciplinar várias vezes para que você consiga, para ver se Ele consegue trazer você para a santidade, para te aproveitar. Deu para entender sim ou não, pessoal? Então Deus, Ele quer te aproveitar, mas para isso Ele vai querer que você esteja santo e Ele vai fazer de tudo para te santificar, ok? Versículo 11:
Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olhe para mim aqui. Lembre-se que eu falei que o pecado traz doenças, misérias, atrasos e atrapalhos. O que é essa miséria, doença, atraso e atrapalho? É a disciplina, é a correção, é o açoitamento de Deus. E aqui Deus está dizendo, olha, a disciplina traz tristeza. Muitas tristezas que o cristão atravessa, muitas tristezas que o cristão enfrenta na vida, tem a ver com as disciplinas que Deus está trazendo sobre ele, por uma vida de pecado que ele está insistindo em ter. A disciplina não traz alegria, pelo menos momentaneamente, traz tristeza. Mas depois produz um fruto muito bom, fruto de justiça. Segura o copinho das crianças, por gentileza. Então, versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Aí, olhe para mim aqui. Deus então finaliza dizendo, por isso, para que você não seja disciplinado, para que você não viva recebendo tristezas, coisas ruins, restabeleça essas mãos e firma esses joelhos. O que significa isso? Para de vacilar. Bota esse joelho para falar com Deus em oração. Pega firme no caminho de Deus com essas mãos. E pare de estar recebendo tristeza nessa terra, tristeza nessa vida. É isso que Deus está dizendo. Então, pessoal, olhe para mim. Uma vez que você recebeu a Jesus no seu coração, o pecado já não tem o poder de fazer você perder a salvação. Os pecados que te condenavam ao inferno foram perdoados e cravados na cruz do Calvário. Você só perde a sua salvação se você deliberadamente abandonar o Senhor Jesus Cristo. Se você disser a Ele por vontade própria, Jesus, eu não te quero mais, prefiro seguir a minha vida sozinho, sem o Senhor, que é o que nós chamamos de desviamento. A pessoa que se desvia voluntariamente. Se você deixar o pecado se tornar um estilo de vida, um vício, ele pode ir esfriando você. E esfriando, e esfriando, e esfriando a sua espiritualidade. Ao ponto de você perder o interesse por Jesus e então decidir abandoná-lo, perdendo a sua salvação. Por isso, tome todo cuidado com o pecado, mesmo ele não fazendo você perder sua salvação. Tome cuidado com ele, porque ele pode ir te esfriando até te fazer abandonar Jesus. Aí sim você perde a sua salvação. Então, o pecado não tira a salvação do cristão, mas traz grandes prejuízos e atrasos para a sua vida espiritual e física, além de severo castigo e disciplina. Alguns argumentam, preste atenção nisso aqui. Alguns argumentam que quem abandonou Jesus nunca foi dele, quem nunca foi realmente salvo. É um argumento que alguns usam. Algumas denominações dizem, olha, uma pessoa não perde a salvação, porque se ela abandonou, ela nunca foi dele. Está aí uma coisa que só Jesus sabe, não dá para saber. O fato é que se uma pessoa abandonar o Senhor Jesus Cristo, ela perde a salvação que ela conquistou pela fé nele. Então, em último lugar, eu quero pedir para você lembrar disso aqui. 1 João 2,1, coloca aí no telão, por gentileza. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, vai perder a salvação. É isso? Está escrito aí?
Não, nunca a Bíblia relaciona pecado com perca de salvação, em nenhum versículo, aprenda isso. Nunca. A Bíblia está dizendo que Ele não quer que você peque, mas se você pecar, você tem um advogado que intercede por você, peça perdão a Ele, clame por Ele, e o nome dele é Jesus Cristo. Está aí, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se você pecar, vá diante de Jesus, peça perdão, se levante e continue. 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 E vá aprendendo a vencer o pecado, até que você vai vencê-lo e ser um vitorioso nessa terra. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré, bem forte, que Ele é o Messias. Então, em Salmo 51, verso 12, nós lemos o Salmo da queda, sabia? O Salmo 51, verso 12, é o Salmo de Davi, quando estava caído, adulterou com a mulher casada, mandou matar o marido da mulher e estava caído. Agora escute o que ele nos fala. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Veja que Davi, ele não diz, Senhor, restitui a salvação. Ele não diz, por quê? Porque ele não a tinha perdido. O pecado não tira a salvação da pessoa. O pecado traz tristeza, esfriamento, entristece o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo fica inativo, traz miséria, doença, atraso e atrapalhos, disciplina de todo jeito. O Espírito Santo fica frio dentro de você, você perde a alegria de vir na igreja, a alegria de orar, de ler a Bíblia, fica preguiçoso para as coisas espirituais. Por isso que Davi, quando estava em pecado, caído, aqui no Salmo 51 ele diz, restitui-me a alegria. Ele não diz, restitui-me a salvação, porque ele não tinha perdido a salvação. Ele diz, restitui-me a alegria. Por quê? Porque toda pessoa que está em pecado, ela perde aquela alegria de vir na igreja. Ela perde aquela vontade de vir no culto. Ela perde aquela vontade de ler a Bíblia, de orar. Dá uma preguiça espiritual enorme nela. Tudo que se trata de Deus fica sem graça, sem brilho, sem luz. Por quê? Porque ela não está em santidade. Ela não está afastada do pecado. Então o mover do Espírito Santo fica fraco nela. Porque o que nos dá alegria é a alegria do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo só está alegre quando estamos lutando contra o pecado e vencendo ele. Por isso Davi diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele diz, restitui-me a alegria, me dá de volta a alegria da salvação. Ele já era salvo, ele não pediu a salvação, ele pediu a alegria de volta. Alegria de ser salvo, alegria de estar na tua presença, alegria de saber que eu sou salvo, alegria de saber que eu tenho a salvação. Tem muita gente que tem a salvação, mas não tem mais alegria de tê-la. Está dentro da igreja, está salvo, mas não tem alegria de ser salvo. Como aconteceu com Davi. Então, você acompanhou aí. E, em último lugar, 1 João 1,5, eu quero que você fique em pé, que nós vamos encerrar agora. Você de casa também, nós vamos encerrar agora. Você pode orar conosco, essa oração final. Ok? Nós vamos encerrar. O pastor Dileno pode vir aqui para orar comigo. E eu finalizo lendo esse texto maravilhoso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. Deus é o que, pessoal? Luz. E não há treva nenhuma nele. E não há nele treva nenhuma. O que é treva? Pecado. A treva é o pecado. Não há pecado nenhum em Deus. Não há treva nenhuma em Deus. Tudo de ruim, feitiçaria, bruxaria, pecado, mandinga, tá, não existe nada disso em Deus. Deus é a luz, e a casa da luz é a
igreja. Jesus é a luz de Israel, a luz da igreja, a luz do mundo, é a tua luz. E você faz o que nessa terra? Você reflete a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Você não tem luz própria, eu não tenho luz própria. A lua também não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Quando você olha para a lua e vê ela brilhando, ela está refletindo a luz do sol. Ela não tem luz própria. E quando você brilhar, não é a sua luz, lembre-se disso. É a luz de Cristo brilhando em você. Deu para você entender? Sim ou não? Então, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que significa a palavra comunhão? União. Se eu digo que eu estou unido com Deus, mas estou em pecado, estou mentindo. Veja que ele não diz que eu perco a salvação, ou que eu perdi a salvação. Eu só perco a união. Eu perco a comunhão, quer dizer, eu não fico mais em unidade com Deus, eu não fico mais íntimo com Deus. Deus não fica mais feliz dentro de mim e comigo. Ele fica triste. Eu perco a união. Eu não perco a salvação, que nem Davi. Perco a alegria da salvação, mas não perco a salvação. Perco a união, mas não perco a salvação. E como é que a união é restabelecida? Quando eu vou lá, peço perdão e deixo de praticar o pecado. A união, ela é restabelecida. Eu sinto novamente a alegria da salvação. Eu sinto aquele prazer de estar com Deus. Eu sinto que Ele está me enchendo do seu Espírito. Eu sinto que Ele está comigo. A união foi restabelecida. A comunhão foi restabelecida. Comunhão significa união. Deu para você entender? Sim ou não? Se dois irmãos brigarem, não se falarem mais, eles deixam de ser irmãos? Eles deixam de ter comunhão. Eles deixam de ter comunhão, mas não deixam de ser irmãos. Se o pai e um filho brigarem severamente, eles deixam de ser pai e filho? Não, eles perdem a comunhão, mas não deixam de ser pai e filho. E quando eles voltam a ter paz, pedem perdão um para o outro, o que eles passam a ter? União. Eles passam a ter comunhão de novo. Eles eram pais e filhos sem comunhão. Agora é pai e filho com comunhão. Deu para você entender? Como é que você briga com seu pai espiritual? Pecando. Brigando com seu pai espiritual, você perde a comunhão. É pai e filho, mas não estão unidos, não estão em comunhão. Aí você pede perdão para o pai. Você volta para a comunhão, você volta para a união. É pai e filho em comunhão. Brigados é pai e filho sem comunhão. Deu para você entender? Em nenhum momento você perde a salvação, você perde a comunhão. Então feche seus olhos. E ao som desta linda canção, ao som do teclado, eu quero que você aí de casa, você aqui do templo, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você se quebrante. Eu quero que você ore comigo agora. Você aí de casa e você aqui do templo. Senhor Deus de toda a terra, estamos na tua santa presença. Estamos diante do Senhor agora. E nessa hora, Senhor, nós te reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nesta hora, Senhor, nós te agradecemos pela tua sagrada palavra, tão poderosa. Meu Deus, o Senhor falou conosco com poder e autoridade. O Senhor falou conosco pelo poder da tua palavra. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te agradar. Nos ajuda a seguirmos em nossa caminhada nessa rota, a rota da santidade. Nos ajuda, Senhor, mesmo nos disciplinando, o Senhor está nos ajudando. Nos ajuda a permanecermos perseverantes, a permanecermos fortes, a
permanecermos apegados a Ti. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nesta hora nós nos curvamos, nos prostramos. Reconhecemos que precisamos de Ti. Como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E nós não podemos vencer o pecado sem a Tua ajuda. Nós não podemos sozinhos vencer o mal. Precisamos da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor nos dê forças, nos dê alegria da salvação. Caminhe conosco, vá na nossa vanguarda e na nossa retaguarda. Senhor, nesse instante, renove as energias, renove as esperanças, renove a alegria, renove o amor, renove a fé, edifique a fé. Alimente, Senhor, todo este povo com Tua palavra. Alimente a alma, alimente o espírito. Ó Espírito Santo de Deus, esta pessoa que está enfrentando os piores dias de sua vida, Senhor, destaca um anjo e manda esse anjo ir ao encalço e ao encontro desta pessoa e reverter essa situação agora, mudar esse estado agora. Esta pessoa que está sorrindo por fora, mas chorando por dentro, socorre, meu Senhor, socorre esta pessoa agora. Meu Senhor, esta pessoa que está vivendo um dia de trevas, traz luz para esta pessoa. Ilumina a sua vida, ilumina seu caminho. Ó Deus, traz a restauração para esse lar que está sendo bombardeado pelo mal, que está desmoronando aos poucos. Traz restauração para esse lar, Senhor. Junta novamente este casal. Conserta mais uma vez esta família. Dá teu brado de vitória sobre este lar. Esta pessoa que amanheceu sem o café, sem o pão para colocar na mesa, que está me acompanhando e os olhos estão marejados. Tu és o socorro para quem está sem socorro. Tu és a saída para quem não tem saída. Tu és a solução para quem não tem solução. Senhor, venha ao encontro deste homem, deste pai de família, desta mãe de família. Vem, Senhor. Mostra que Tu és o Deus bem presente na angústia. Mostra que para o Senhor não existe nada difícil. Muda esse estado, muda essa situação. Traz o socorro. Ó Espírito de Deus, vem, Senhor. Eu creio que o Senhor veio. Eu creio que o Senhor está a operar. Eu creio que o Senhor está a trabalhar. Eu creio que o Senhor veio. Humildemente, Senhor, receba as nossas palavras. Nós declaramos que Te amamos. Nós declaramos que nosso amor está em Ti. Nós declaramos que o Senhor é nosso tudo. Nós declaramos que obedeceremos os Teus comandos. Nós declaramos, Senhor, que nós Te amamos, Te adoramos e Te louvamos. E que o Teu nome seja para sempre bendito, louvado, exaltado. Receba as nossas palavras em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Podeis assentar, por gentileza. Você que estava nos acompanhando remotamente, deixa eu te falar. Hoje à noite, às 19h30, cultão de adoração com a banda Carisma. Domingo da Provocação aqui no templo. Venha presencialmente estar conosco. Uma super noite, um clamor provocativo. Nós vamos provocar a Deus hoje. Traga 4 pedidos que só Deus pode atendê-los. 4 pedidos ousados. Traga hoje para apresentar diante do Senhor no Domingo da Provocação, às 19h30, aqui mesmo no templo, Coronel Raimundo Leão, 1518, bairro de Brasília, Antigo Milênio, centrão de nossa querida Cametá. Vai ser muito forte, cultão de adoração às 19h30, ok?
Vocês que nos acompanhavam remotamente, fiquem todos com Deus e até a próxima.